Primeiro tema do dia, o ex-presidente Lula finalmente se manifestou sobre a intervenção na segurança lá no Rio de Janeiro. Em entrevista à rádio Itatiaia, hoje pela manhã, o petista afirmou que a medida é uma pirotecnia do governo. Temos dois trechinhos muito curtos dessa entrevista. Reginaldo, coloca o primeiro aí, vai lá. Eu temo que essa intervenção no Rio de Janeiro seja uma coisa de pirotecnia, seja uma coisa de interesse pura e simplesmente, sabe, de interesse político. Nessa entrevista, uma pirotecnia, segundo ele, que pode dar errado, isso porque, segundo Lula, o exército não é preparado para enfrentar o narcotráfico nem lidar com bandidos em favela. Falando sobre a corrida eleitoral deste ano, temos mais um trechinho aqui do Lula, ele declarou que Temer está encontrando um jeito de ser candidato à presidência. Coloca aí, Reginaldo. Eu acho, se você quer saber o que eu penso de verdade, eu acho que o Temer está encontrando um jeito de ser candidato a presidente da República. E acho que ele achou que a segurança pública pode ser uma coisa muito importante para ele pegar um nicho de eleitores do Bolsonaro. E aí, Vera, qual a sua análise aí do que disse o Lula? Tem algumas coisas a ressaltar dessa entrevista. Primeiro que eu achei o tom dele bastante cauteloso ao se referir à intervenção. Não conseguiu ser totalmente crítico. Ele fala, eu temo, mais de uma vez. E lá no final ele fala, é claro que ninguém vai ser contra uma medida que pode resolver uma situação de criminalidade no Rio, etc. Ele faz um hedge, como se diz em linguagem do mercado financeiro. Então, o Lula está com as barbas de molho e tá escaldado, gato escaldado pelo que eles fizeram em 94, que apostaram contra o Plano Real e deram com os burros na água. Então ele reflete um pouquinho essa o barata voa que se abateu sobre a esquerda e sobre o PT depois da intervenção federal. Ninguém sabe direito como criticar, que linha seguir para criticar, ninguém na esquerda, né? Porque constitucionalistas, tem outras pessoas que têm uma linha, mas que não é a linha da esquerda. Então o Lula reflete um pouco essa sensação de desalento que se abateu sobre a esquerda depois da decisão. De resto, ele fala platitudes e obviedades. Não é o primeiro, não precisa ser um pensador, não precisa ser um super analista político, Luiz Inácio Lula da Silva, para saber que o Temer pode ser candidato a presidente. Isso já está em curso há muito tempo, a gente vem falando disso aqui diariamente, então não é nenhuma novidade que ele disse ali. E por fim, Patrick, eu queria fazer uma análise do conjunto dessa entrevista. Ela foi dada no contexto de 38 anos do PT. E foi comemorado esse aniversário, e foi comemorado bastante, entre aspas, num acampamento do MST lá em Minas Gerais. Me chama a atenção o caráter reduzido, sectário e muito, muito, muito esvaziado dessa festa do PT. Num sinal de que aos 38 anos o partido passa pela sua principal crise. O Lula não lidera mais ninguém de peso, ninguém relevante. Ele fala da eleição já na condição de um comentarista externo e não de um participante, e não demonstra ímpeto, não demonstra vigor, nem mesmo para repisar aqueles velhos argumentos da sua própria defesa. Me parece um líder cansado, falando para poucos e falando obviedades. E a sua leitura, Carlos Andreasa, dessa entrevista? Primeiro, ressaltar o fato de que o Lula descobriu uma palavra nos últimos meses e não há uma declaração pública dele em que não apareça a palavra pirotecnia. Ele ouviu isso de alguém, de repente aqui no Rio de Janeiro, quando ele era amigo da turma que dirigia, a turma que está presa, que governava aqui o estado, de repente no Réveillon em Copacabana, o show pirotécnico, né, os fogos de artifício, e ele achou isso lindo, e toda frase do Lula em qualquer lugar, né, ele mete uma pirotecnia. Legal, mas vamos sofisticar, vamos buscar outro vocabulário. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: Lula demorou muito a se pronunciar sobre a intervenção militar, né? Demorou mais do que o seu habitual. E isso é, por si só, uma demonstração de cautela, de prudência diante do fato novo. Do fato que, como eu disse aqui e tenho dito, representa o início, o marco do ano eleitoral. O ano eleitoral começou a partir do decreto do Temer. Eu esperava, no entanto, que ele pudesse vir com uma
declaração diferente, de conteúdo, de natureza diferente das declarações de Humberto Costa, Gleisi Hoffmann, Vanessa Graziotin, Lindbergh Farias, mas não. Ele demorou a se posicionar e quando veio para dizer aquilo que os seus mais fortes apoiadores, os mais fortes, os mais estúpidos, têm dito, que é uma ação meramente eleitoral, que o Temer com isso procura se bolsonarizar em busca de votos, etc, etc e tal. A consequência disso faz com que Lula se torne também, como todos os outros adversários que aderiram a esse discurso, reféns da intervenção militar. Eles são reféns agora dos resultados imediatos. Claro, não são resultados efetivos de melhora objetiva para a vida da população, mas de melhora na percepção da sensação de segurança que tem sim, num tiro curto, possibilidades de acontecer. E se acontecerem, eles permanecerão reféns desse cenário. É inacreditável, e essa é a grande virada, esse é o grande marco de 2018, que até mesmo Lula, nesse momento, se encontre refém da pauta que o Michel Temer tirou do Bolsonaro e trouxe para si. Ô Madu, o que você achou também da entrevista do Lula? Só trazendo mais uma informação aqui, porque o porta-voz do presidente Michel Temer, o Alexandre Parola, convocou um pronunciamento agora há pouco para dizer que a intervenção não tem caráter eleitoral. Segundo ele, a agenda eleitoral não é, nem nunca o será, causa de ações do presidente. Isso que ele acabou de dizer lá em Brasília. Vai lá, Madu. Esse elemento, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado já em 2 instâncias por crime de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, ficar dando opinião sobre política pública, principalmente na área de segurança. A não ser que isso seja uma opinião do ponto de vista da bandidagem. Nesse sentido, eu solicitaria também, eu gostaria de ouvir a opinião do Fernandinho Beiramar, do Ney da Rocinha, enfim, de outros participantes da nossa comunidade carcerária. Porque para mim, o Lula, a Vera reparou bem, né, no jeito dele falar, a gente vê que o PT, o Lula, felizmente, essa coisa toda está se desmanchando, se desmilinguindo, né? O PT está hoje completando 38 anos, mas parece mais 83, né? Ou 383, né? Porque é um partido velho, né? Tão velho quanto o Zé Sarney, né? É aquela história, é bom que desapareça logo.